Aceite no seu lugar. Nós estamos hoje encerrando a primeira fase da campanha do projeto Multiplicar. Daqui a pouco nós vamos orar, encerrando oficialmente o período de 21 dias de jejum, que começou lá no dia 5 e terminou hoje, no dia 26 de abril. Mas eu quero dizer que a segunda fase ela começa agora. O período não terminou, a campanha continua, a segunda fase começa agora, e agora é hora de nós desenvolvermos a cultura do convite. Sim, você orou por um Natanael, você pediu por um Natanael, você clamou por essa pessoa, que é uma conhecida sua, que é alguém que você tem interesse, que é alguém que confia em você. Portanto, agora é hora de você fazer o convite e dizer para ela assim: vamos ao encontro com Deus comigo? Levar uma ficha, preencher essa ficha com essa pessoa, ir com ela no encontro, 15, 16, 17 de maio, vai ser o maior encontro da história do Projeto Betel, nesses 23 anos, eu creio nisso firmemente. Mas o grande encontro é feito com oração, com jejum, com o joelho no chão, com pessoas convidadas, crendo no mover de Deus. Sabe, a gente pode ficar até agradecido, mas a gente não pode ficar satisfeito. Não podemos ser paralisados pela mornidão, pelo normal, pelo costume. Sempre precisamos querer mais. Eu não posso me contentar com o Espírito só para mim. Eu preciso ter a revelação que o Espírito também é distribuído sobre todos, diga todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem. Vire para quem está ao seu lado, diga assim, inclusive você. Então assim, o jejum terminou, mas a oração continua. A árvore da vida está lá, coloque a foto do seu Natanael, nós vamos continuar em oração até o dia do encontro, e vai ser um tempo precioso na presença do Senhor. Mas essa multiplicação não é apenas uma multiplicação de pessoas, ela é uma multiplicação da bênção de Deus na sua vida. Sim, porque a palavra de Deus diz que Ele multiplicará e abençoará o que botou nas suas mãos. Tem alguma coisa que Deus já colocou nas suas mãos, existe uma medida de Deus nas suas mãos. Para aquela viúva foi um pote de azeite, para aquela outra viúva foi 2 moedinhas, para aqueles discípulos de Jesus foi um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Deus multiplica aquilo que tem nas suas mãos. Ele quer multiplicar a bênção na sua família. Aqui os gasofiláceos de pedido de oração estão aqui. Ele quer multiplicar a bênção na sua família. Você tem uma família. Ele quer multiplicar cura e libertação na sua vida. Entenda que Jesus, ele verdadeiramente levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. E diz mais, o castigo que nos traz a paz, libertação, você dormir a noite toda, você poder ter a mente tranquila, não viver ansioso por causa do dia de amanhã, não viver com medo, não viver sobrecarregado, nem estressado. Isso é libertação de uma opressão maligna que está polarizando a igreja e levando a descrença, levando ao tanto faz, parece Laodiceia. Deus quer multiplicar a bênção financeira na sua vida. Sabe? O pastor Jefferson ministrou aqui para nós, falou sobre essas medidas. Você sabe qual é a medida de Deus? A medida de Deus é 100. 100 vezes mais. Mas agora, se você apresenta para Deus nada, você conhece matemática para saber que todo número multiplicado por 0 é 0. Mas se você tiver pelo menos 1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Se a medida de Deus é 100 e você tiver pelo menos 1, porque alguma coisa ele colocou na sua mão, ele vai multiplicar e vai transformar em 100. Mas há aqueles que escondem o talento, o recurso. Sabe, esse é o tempo da multiplicação na sua vida. E nessa noite, Deus vai abrir os horizontes, vai abrir os seus olhos, não apenas os olhos físicos, mas vai abrir os olhos espirituais. Por isso a oração de Paulo é tão poderosa no capítulo 1 do livro de Efésios, quando ele ora pela igreja. Ele ora para quê? Para que os olhos do coração da igreja fossem abertos, para que eles pudessem perceber 3 coisas. A importância do chamado, porque nós todos fomos chamados. A nossa herança, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E o poder de Deus que opera em cada um de nós. Sabe que poder é esse? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você. Você é crente? É por isso que os olhos do coração precisam ser abertos. Porque quando você vai lá para a rua, para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus afazeres, o poder que habitou em Jesus e fez Jesus fazer o que ele fez, ele também habita dentro de você. Por isso o Senhor Jesus disse: vocês farão
obras ainda maiores do que as minhas. Você acredita nisso? Não, não acredita. Amém o que a gente diz. Entendeu? Agora, viver isso. O nosso desafio é viver isso. Viver, experimentar. Experimentar esse poder, experimentar esse mover. Experimentar esse Deus maravilhoso, que não é só uma narrativa, não é só uma falácia, não é só um cântico. É uma presença, é uma vida, é uma pessoa real, presente. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: deixa o Senhor surpreender você. Esse é o tema da nossa palavra nessa noite. Repete comigo: deixe o Senhor surpreender você. Mas tá feio para chuchu, tá gravando, vai sair no YouTube amanhã. Vamos juntos? Deixa o Senhor surpreender você. Deixa o Senhor surpreender você, porque Deus tem uma surpresa. Agora você precisa querer essa surpresa e Deus vai te surpreender nessa noite, eu creio nisso. Hoje nós vamos encerrar jejum, nós vamos encerrar a primeira fase da campanha e Deus vai surpreendê-lo de alguma forma ainda nessa noite. Romanos capítulo 8, versículo 32, é o texto base da nossa palavra, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Então, quando a gente para pensar nessa palavra, quando a gente para analisar essa palavra, nós estamos falando de Deus e da maior de todas as ofertas que já foi feita na história. Ele ofereceu o seu filho. Então, o que falta no crente? Falta no crente revelação daquilo que Deus é, revelação daquilo que Deus quer fazer. Porque ninguém tem dúvida de que Ele pode, mas muitas das vezes nós somos tomados pela dúvida de se Ele quer. Porque nesse momento a gente olha para o nosso problema, para a nossa vida, para a nossa situação, para o nosso estado. E a gente julga que o nosso estado não é digno, não é merecedor. E isso gera dúvida no coração, é o inimigo trazendo opressão. Mas o que a Bíblia está dizendo, o que a palavra está dizendo, o que nos leva a acreditar é que Deus não poupou o seu próprio filho, mas Ele entregou, repete comigo assim, mas por mim. É por mim, porque quando a gente fala por nós, parece que fica assim distribuído entre muitas pessoas, mas não. Isso é uma entrega que foi feita de maneira pessoal. Jesus morreu na cruz no seu lugar. Aquele era o seu lugar. A gente diz é o nosso, mas o nosso é o meu, é da pastora, é do pastor, da Thalita, da pastora, é do Paulinho, da Daiane. Não, é no seu lugar. Então ele não poupou o seu próprio filho, mas por mim, Ele o entregou. E se Ele fez isso, qual a sua necessidade? Eu não estou aqui pregando o evangelho de prosperidade, mas o evangelho traz prosperidade. Eu não estou pregando aqui o evangelho da cura, mas o evangelho traz cura. Eu não estou pregando o evangelho da libertação, mas o evangelho traz libertação. Restaura famílias, restaura vidas, esse é o evangelho. E o evangelho é o poder de Deus. Para quê? Justamente para que todas essas coisas aconteçam na vida daquele que crê. Então compreenda. Qual é a sua necessidade? Dentro dessas quatro, ou talvez de alguma outra, mas normalmente nessas quatro se resume todos os problemas de uma pessoa. Qual é a sua necessidade? Qual a sua necessidade que Deus não pode lhe suprir? Aquele Deus que entregou Jesus, entregou o Filho, coisa que nenhum de nós faria. Ele fez. Por que será que Ele não vai abençoar a sua vida, a sua casa? Ele não vai trazer restauração familiar, não vai trazer cura para a sua saúde, seu corpo. Por que não? Não vai trazer uma mente tranquila, a paz de Deus que excede todo entendimento, não vai fazer você prosperar nessa terra? Porque o preço mais alto Ele já deu. E a maldição Jesus já levou. Por que não? Pergunta para quem está do seu lado, por que não? Pois é, a grande questão é essa. Será que Ele não nos dará graciosamente, juntamente com Jesus, com Ele, todas as coisas? Todas as coisas. Por isso a minha oração, sabe, a revelação ela é crescente e ela é progressiva. E revelação não é aquela coisa que o pentecostal gosta de dizer, que o Senhor me revelou e está dizendo, pastor Luiz, isso, aquilo, outro. Isso é palavra de conhecimento. Revelação é quando a luz do Evangelho brilha nos nossos olhos espirituais e finalmente eu consigo entender, eu consigo acreditar que aquela verdade se aplica na minha vida. E essa verdade que se aplica na minha vida muda, fala muda a sua atitude,
muda a sua vida, muda o seu padrão, muda a sua espiritualidade. A mulher samaritana foi assim, ela veio cheia de argumento. Não queria falar, porque é judeu, porque é homem, meio-dia, e Jesus foi quebrando os argumentos e aprofundando ela em revelação. Daqui a pouco ela estava dizendo, vejo que és profeta. Se você soubesse quem está falando contigo, eu daria para você água viva. E ela vai, Jesus vai aumentando o nível de revelação daquela mulher. Daqui a pouco ela pergunta, onde é que nós temos que adorar? Em Santa Bárbara, no Jardim Catarina? Lá no centro de Niterói? Lá em Piratininga? Lá na Barra da Tijuca? E Jesus diz assim, não, você não está entendendo. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito. Porque Deus habita no nosso espírito. Você sabe que nós somos espírito, alma e corpo. Deus é espírito e nós nos comunicamos com Deus através do nosso espírito. Espírito recriado. Vos daria um coração novo e porém dentro de vós um espírito novo. Quem é crente tem um espírito novo. É a nova criatura, nasceu de novo. Deus se comunica conosco no nosso espírito. É ali, essa é a essência. Aquela essência que quando aqueles dois caras estavam caminhando no caminho de Emaús, de volta de Jerusalém, depois da crucificação de Jesus, e Jesus apareceu com eles, mas não revelou que era ele, e começou a falar da palavra, falar da palavra, e de repente ele vinha embora, e eles fizeram, não, entra aqui conosco, fica conosco mais um pouquinho, e quando eles entraram e Jesus partiu o pão, os olhos deles foram? Os olhos físicos? Não, os olhos físicos estavam vendo um homem, mas os olhos espirituais para reconhecer Jesus. Sabe, os nossos olhos espirituais às vezes estão fechados. Jesus está tão pertinho de nós, dia a dia, todo dia, toda hora. Sabe, ele está lá, sempre esteve lá, nunca deixou de estar lá e vai continuar estando, mas a gente não consegue ver. Por isso a revelação ela é crescente. Então, todas as vezes que eu oro aqui, Senhor, muito obrigado pela revelação de que em Cristo eu sou profundamente amado. E a gente diz isso, e a pessoa não liga para isso, porque ela diz assim, eu sei que eu sou amado. Mas em que, pergunto eu, que esse amor mudou a sua vida? Porque se não mudou em nada, você precisa de revelação. Revelação do tamanho. Em Efésios capítulo 3, Paulo ora, e quando ele fala disso, ele diz assim, nós precisamos, eu oro, me coloco de joelhos, para que a igreja possa estar enraizada, alicerçada em Cristo, e possa compreender, ele vai dizer assim, o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Porque o entendimento está na mente, está na alma. E esse conhecimento, essa revelação nós temos no Espírito. Você é profundamente amado. Entende que ele deu Jesus por amor, como não dará para nós também, juntamente com ele, todas as coisas. Vamos continuar. Oh, meu Deus, a grande questão do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa dúvida, é que os nossos anseios, os nossos desejos, os pedidos que nós colocamos aqui, muitas das vezes eles parecem tão distantes, parece que não vão se realizar nunca, parece que a promessa nunca vai chegar. Parece aquela canção do Renascer, né? Parece que esse dia nunca vai chegar. Parece que essa promessa nunca vai se cumprir, nunca vai se realizar. E esse anseio, ele é fácil de perceber, e isso traz para nós um desencorajamento, um pensamento de que as coisas não vão acontecer, que não vão se realizar, que a promessa não faz sentido. Mas o que nós não estamos percebendo e que nós não estamos vendo é que enquanto a coisa parece não fazer sentido para você, Deus está trabalhando. Repete, Deus está trabalhando. Deus continua trabalhando. Para você pode parecer que a coisa não está acontecendo, parece que não está acontecendo nada, mas Deus está trabalhando por trás das circunstâncias da sua vida. Pode ser que você esteja passando por um momento difícil na sua vida, entenda que Deus não está levantando apenas pessoas que pedem bênçãos. E nós estamos no meio de uma campanha de multiplicação de bênçãos, mas o que Deus está levantando nesses dias são pessoas que carregam as bênçãos. Você, diz eu, você é um carregador de bênção. Você é um carregador de bênção aonde você vai, aonde você trabalha, aonde você vive, no meio em que você está. Eu não sei qual é o meio, mas lá você é um carregador da bênção, da glória de Deus. Aleluia! Essa é a vontade de Deus, essa é a verdade.
Então a Bíblia nos revela que muitas das vezes o milagre que a gente tanto espera, ele não acontece no momento em que eu recebo o milagre, mas esse milagre já começou quando em algum momento a pessoa, eu ou você, nos movemos, diga, nos movemos em fé, na direção do propósito de Deus. Por isso eu ouso afirmar uma coisa para você, em nome de Jesus. O Senhor quer surpreender você nessa noite. O Senhor hoje quer surpreender você nessa noite. Vai te surpreender. Sabe, no meio da situação que você está passando, do problema, da crise, seja lá do que for, Deus vai surpreender você nessa noite. E hoje eu quero compartilhar alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres que foram surpreendidos por Deus, mesmo diante de momentos difíceis e de propósitos ruins na sua própria vida. O primeiro exemplo é o exemplo de Jó. Diga Jó. Jó é muito conhecido, todo mundo sabe a história dele, da dificuldade que ele passou, do sofrimento que ele teve, das perdas terríveis que ele sofreu. Mas a história de Jó nos mostra que no momento mais difícil da sua vida, ele se dispôs a orar. Diga orar. Orar pelos seus amigos. Jó ainda estava cheio de doenças, cheio de chagas, mas todavia, sabe, a palavra de Deus diz que Jó, ele teve a sorte dele, a história dele foi mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. Jó 42:10, vamos deixar a Bíblia falar, diz assim o versículo 10, o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando esse orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu de tudo que ele tinha tido antes. Sabe, o que aconteceu ali? Jó estava doente, machucado, cheio de ferida, com a mulher dizendo, amaldiçoa Deus e morre, com os amigos dele acusando ele, procurando culpa nele, condenação. Mas mesmo no meio dessa situação toda, ele não esperou ficar curado para orar pelos seus amigos. Ele não esperou melhorar para interceder pelos seus amigos. Não. Ele não disse assim, quando eu resolver a minha vida, aí eu vou ajudar alguém. Não, ele não fez isso. Ele orou enquanto ele estava ferido. Sabe, essa é uma das maiores provas, tremendo, de maturidade espiritual na vida de uma pessoa, quando a sua dor não mata a sua generosidade, quando o seu problema não impede a sua oração. Tem gente que quando passa por luta, se fecha igual uma ostra, para de servir, para de ofertar, para de orar pelos outros, para de participar da obra. Mas Jó nos ensina uma verdade. Existe uma outra dimensão de fé. Quantos querem chegar lá? Deus vai te surpreender nessa noite. Oh, sim, Deus vai te surpreender nessa noite. Eu estou passando por um vale, mas ainda eu posso ser um canal de Deus. Eu tenho minhas guerras, mas ainda posso abençoar alguém. Eu estou esperando minhas respostas, mas minha fé não vai ficar paralisada. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, eu é que preciso de oração. Mas o Espírito Santo está dizendo para você, mesmo assim, ore por alguém, mesmo assim, abençoe alguém, mesmo assim, semeie, mesmo assim, seja você um canal de bênção, para que Deus também possa trabalhar na sua vida e na sua casa. Às vezes nós pensamos que o milagre é recebermos algo de alguém. Mas do ponto de vista de Deus, o milagre é quando nós entregamos, é quando nós semeamos, é quando nós tornamos a bênção na vida viável, a bênção viável na vida de outras pessoas. Sabe, se Jó vivia muitos anos, talvez foi o primeiro personagem escrito da Bíblia. Jó não estava debaixo da nova aliança, e se ele experimentou tamanho favor, sendo surpreendido de maneira extraordinária, quanto mais nós que estamos e vivemos debaixo da nova aliança, aos pés da cruz, não vamos receber da parte do Senhor? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por mim, será que não vai dar comigo, para mim, graciosamente, juntamente com ele, todas as coisas? Vire para quem está ao seu lado e diga assim, crie expectativa. Vire para outra pessoa e diga, crie expectativa. Isso, boas expectativas no seu coração, pois o Senhor deseja surpreender você hoje de maneira extraordinária. Diga, eu creio. A gente vem para o culto com a expectativa de que nós vamos ver mais do mesmo. Essa é a expectativa errada. Nós precisamos ir para a presença de Deus sempre, na perspectiva e na expectativa de que algo novo, diferente, transformador, vai acontecer na nossa vida. Uma revelação nova
uma revelação nova de uma palavra antiga, uma novidade de uma coisa que eu já ouvi tantas vezes. Oh, meu Deus, traz luz para o nosso coração. Vamos a outro exemplo, Abraão. Diga Abraão. Gênesis 20 diz que Abraão, por causa de Sara, ele teve um problema lá no povo de Abimeleque, e por causa do problema, da mentira que ele contou, vocês conhecem a história, Deus castigou aquele povo, e todas as mulheres do povo de Abimeleque ficaram estéreis. Aquele povo ia acabar. Porque um povo em que as mulheres são estéreis, as pessoas vão morrendo, não há multiplicação, não há crescimento, e logo todo mundo, em 60, 70 anos, vai acabar. Simplesmente vai acabar. Acontece que Abraão era casado com Sara, mas Sara também era uma mulher estéril. Vamos ver o que aconteceu. Gênesis capítulo 20, versículo 17, diz assim: Abraão, o que ele fez? Intercedeu junto a Deus, e Deus curou Abimeleque, a mulher, as servas dele, de modo que puderam ter filhos. Isso é muito profundo. Ele orou, mas você não percebeu o detalhe aí. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: preste atenção. Muitas das vezes, nós temos dificuldades de celebrar aquilo que ainda estamos esperando na própria vida. Temos dificuldade de celebrar na vida dos outros aquilo que nós estamos esperando para nós. É uma frase que eu gosto de dizer, não digo há muito tempo, não dizia há muito tempo, falei de manhã. É muito mais fácil você chorar com quem chora do que você sorrir com quem está sorrindo. Porque se você vai num velório, vai no enterro, tem alguém chorando, você jamais gostaria de estar no lugar daquela pessoa. Então é fácil você lamentar com ela. Mas se você vai numa festa de alegria, em que a pessoa ganhou, venceu, prosperou, se formou, conquistou, via de regra, o que acontece é uma obra maligna e sobe um espírito de ciúme, de inveja, e as pessoas não conseguem celebrar com quem celebram. Porque pensam no fundo que elas mereciam e não têm. E no julgamento delas, aquilo que os outros estão recebendo deveria ser dela. Não olha para o lado. Eu não estou falando do seu irmão. Olha para mim. Esse deve ser um problema meu. Mas deixa o Espírito Santo falar. É aquela pessoa solteira que tem dificuldade de celebrar o casamento do outro. É aquela pessoa endividada que tem dificuldade, de celebrar a prosperidade do outro. É aquela pessoa doente, enferma, que tem dificuldade de celebrar a cura do outro. Tem dificuldade de orar pela cura do outro. É aquela pessoa que espera portas abertas, mas tem dificuldade de semear, de plantar, para que portas se abram para outra pessoa. Não consegue ter a revelação, por isso eu digo que revelação é tão importante. E a Bíblia diz assim que mais bem-aventurada a coisa dar do que receber. A verdadeira bênção não está em receber, a verdadeira bênção está em dar. Abraão aqui nos ensina que a fé verdadeira, ela entende que Deus não fica menor quando abençoa outra pessoa. O que Abraão nos ensina, e se você continuar a ler o texto de Gênesis, nós vamos fazer isso, vai ver que apenas poucos versículos depois, Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. Vamos lá, 21 de Gênesis, capítulo 21, versículos 1 e 2, olha o que aconteceu. O que Abraão fez antes? Ele intercedeu por Abimeleque. Gênesis 21, 1 diz assim: e o Senhor visitou, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia. Sara ficou e deu à luz a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Isaac nasceu exatamente 1 ano depois que Abraão orou pelas mulheres estéreis do povo de Abimeleque, enquanto a sua própria mulher era estéril. As mulheres daquele país, todas foram curadas, mas a dele permanecia estéril. Mas não passou muito tempo e Deus visitou a casa dele. Irmão,
Nós precisamos de revelação para viver a vida de crente. Simples assim. Abraão ele tinha uma promessa de ter uma descendência multiplicada sobre a terra como as estrelas do céu. Entretanto, a multiplicação chegou de maneira surpreendente na vida de Abraão quando ele se tornou canal de bênção na vida de outra pessoa. É simples assim. Deus surpreendeu ele. A multiplicação acontece quando nos tornamos canais de bênção naquilo que o Senhor determinou fazer. Quando o Senhor abençoa alguém na área em que você ainda espera uma resposta, você está dizendo: Deus, eu confio tanto na sua bondade que eu não preciso reter, competir, comparar, nem mesmo me proteger. Eu sei que o Senhor é meu Pai e o Senhor deu para o meu irmão, pode dar para mim também. Sabe, o alvo do Senhor é a edificação do seu reino, e quando nos dispomos a cooperar com o Senhor, Ele multiplica a sua bênção sobre nós. Por isso não espere sua situação melhorar para começar a ofertar, não espere sua situação melhorar para começar a orar, seja um canal de bênção na edificação do reino de Deus. Tem alguém que diz um amém aqui? Oh, meu Deus! Enquanto Jó orava, Deus restituía. Enquanto Abraão orava, Deus curava. Enquanto você faz aquilo que o Senhor mandou você fazer, Deus está abençoando e está trabalhando por trás das suas circunstâncias. No lugar onde você não vê, no momento em que você ainda não percebe, aonde você não consegue tocar suas mãos e que pela sua instrumentalidade e capacidade nada poderia acontecer, Deus está trabalhando a seu favor. Diz amém. Um terceiro exemplo é o exemplo de José. José estava na prisão, mas ainda tinha discernimento para interpretar sonhos, sabe? E quando ele estava ali na prisão, aquele copeiro e aquele padeiro do rei, vocês conhecem a história, foram até ele, contaram para ele um sonho, mas ele não esperou sair da prisão para interpretar o sonho daqueles homens. Ele fez aquilo ali mesmo. Ele deixou Deus usá-lo no dom que tinha dado para ele, interpretou o sonho, e naquela situação ele se tornou um abençoador na vida daqueles dois caras. Sabe, muita gente pensa assim: quando eu prosperar, eu vou ser generoso. Mas José nos mostra que não se começa a servir quando está no palácio. José começou a servir enquanto estava na prisão. Amém? Eu vou entregar o dízimo, pastor. Quando? Quando eu tiver a minha situação estável, quando eu tiver pago todas as minhas dívidas, quando eu conseguir comprar minha casa própria, quando eu tiver o meu carro novo, isso, quando eu conseguir comprar todas as joias que a minha mulher quer. Nenhuma irmã disse amém. Não tem nenhum problema nessas coisas. Vou contar um segredo para você, só para você aqui, para não olhar para lá porque dá ruim. Eu nunca mais dei joia para minha mulher. Por quê? Porque dá tudo de oferta. Amém, né? Amém, glória a Deus. Está dizendo? Glória a Deus pela sua vida. Eu estava pensando em vender você lá para os árabes, para dar os 1.000 de oferta do sítio. Mas não vou fazer isso, não. Está rindo, Paulinho? Sabe o que eu estou dizendo para você? Que José ele não esperou o cenário ideal. Ele não esperou estar tudo em paz. Ele não esperou estar com dinheiro. Ele estava preso. Preso, cadeia, cárcere, injustamente. Não fez nada para estar ali, não mereceu estar ali, mas estava. Mas nem por isso ele deixou de usar o dom que Deus deu para ele para poder trazer revelação na vida daquele padeiro, daquele copeiro. E você sabe o que aconteceu? Aconteceu o que ele disse que aconteceria. E o copeiro simplesmente esqueceu dele. E ele ficou mais 2 anos lá. Quantos anos? 2 anos. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece, mas só parece. Só parece. Deus estava trabalhando. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: Deus está trabalhando. Se tem uma promessa, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quem serve no cárcere
está pronto para servir no palácio. Quem serve no dia da dificuldade está pronto para governar e para reinar sobre as riquezas de Deus nessa terra. Não espere o cenário ideal, irmão. Isso que eu quero dizer. Deus quer surpreender você. Não espere o cenário ideal para obedecer. Não espere sobrar para ofertar. Não espere tudo estar organizado para você honrar a Deus. Tem sementes que são de pequeno valor, mas são gigantes na fé. Eu já mostrei para vocês aqui 2 moedinhas da viúva. Aí você vai chegar assim, eu vou colocar uma notinha de R$2. R$2. Porque aquela viúva colocou a notinha de R$2 no gasofilácio e Jesus honrou ela. Eu vou colocar também R$2. Ou 2 moedinhas de 10 centavos. Ainda existe moedinha de 10 centavos? 10 centavos. É difícil, mas tem. Sabe o que ninguém diz naquela situação? É que Jesus estava assim, ó, gasofilácio aberto, e Jesus olhando assim, ó, para a cara do sujeito, ó, e para a oferta que ele botava. Diz assim, os ricos entregavam muito da sua riqueza, eles davam aquilo que sobrava, muito mais do que 2 moedinhas. Mas aquela mulher, quando entregou e colocou no gasofilácio, Jesus disse assim, uau, essa? Porque da sua pobreza, ela entregou o que ela tinha. Ela saiu abençoada. E os outros? Os outros saíram como entraram. Qual é esse gasofilácio aqui? Finanças. Sabe, não espera. Muito mais importante do que o valor, é claro que Deus ele olha o seu coração, porque essa coisa mais bizarra que os crentes gostam de dizer assim, Deus conhece o meu coração. E usa isso como desculpa para se justificar diante do pastor, da liderança, ou de quem quer que seja. Deus conhece o meu coração. Isso, Deus conhece o seu coração. Conhece a mentira da sua boca, conhece o seu pensamento maligno, conhece tudo. Ele conhece. Não use isso como argumento. Vou lhe dizer alguma coisa. O céu não mede apenas o tamanho da oferta. O céu mede o tamanho da confiança que existe por trás dessa oferta. Tamanho da confiança, não é o valor. O Senhor diz assim, eu sou o dono do ouro e da prata. Tudo que tem é meu. E o que Ele espera para abençoar alguém? Que alguém creia nele. Confie nele. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. Tudo que ele quer é confiança. José fez isso. Sabe, ele foi esquecido, como eu disse, pelo copeiro, mas ele não foi esquecido por Deus. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Então, a pessoa pode pensar, mas ninguém vê o meu esforço, ninguém vê a minha fidelidade, ninguém vê a minha semeadura. Se é por graça, eu vou lhe dizer algo. Deus vê e não fica devendo nada para ninguém. Talvez você hoje seja como ele. Não há meios de pensar que sua situação possa mudar. Mas se você atentar para o seu coração, sentirá que a cadeia não é o seu destino. Deus tem coisas maiores para você. Ele tira do montouro o pobre e o coloca para se assentar nos lugares nobres do seu povo. Para o profeta Amós, ele diz, eu tiro você de trás da malhada e coloco você como profeta do meu povo. Deus tem o melhor para os seus filhos. A gente precisa crer e tomar posse. Essa palavra ficou muito comum no meio da igreja, tomar posse. Mas essa é uma realidade. Eu preciso me apropriar da palavra em fé. Como é que eu faço isso? Não é quando você recebe a bênção, mas é quando você crê que a bênção vai chegar na sua vida. Quem é que já deu uma oferta extravagante? Oferta extravagante, como eu disse, não está no valor, está no coração. Mas geralmente ela tem valor alto. Porque quando você dá alguma coisa que sobra, isso não é extravagante. É o que sobra. Quando você deu uma oferta extravagante,
Deus recebeu a sua oferta. No momento em que você colocou o dinheiro no envelope, assinou o cheque, colocou dentro do envelope, colocou no gasofilácio, fez o Pix e transferiu o recurso, passou o cartão, ou no momento que no seu coração você foi tocado e se dispôs a entregar? Pois eu vou dizer, no momento que doeu no seu coração e que você pensou, será que eu vou abrir mão disso? Mas você colocou na balança e disse, o Senhor falou comigo, eu estou preparado para entregar. Venceu aquela dor para fazer a oferta. Naquele momento, o Senhor recebeu a sua oferta. O valor já não tinha nem tanta importância para ele. Mas o que importa é a confiança que você demonstrou no seu coração. Os que confiam no Senhor, diz o Salmo 125, que a gente canta, né? São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quantos são como os montes de Sião? Mas só são como o monte Sião aqueles que confiam no Senhor. Porque o monte Sião é o monte da graça. É onde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. E 3.000 pessoas foram salvas para a glória do nome do Senhor Jesus. Aquele é o monte da fé. Aquele é o lugar da fé. Simboliza o lugar da fé e não o lugar da regra, nem o lugar da lei. Esse é o Monte Sinai. Quando a lei foi entregue, 3.000 pessoas morreram. Sabe, aquele que confia no Senhor, esse é como o Monte Sião. Pode ter um terremoto, mas ele não vai ser abalado. A sua vida não vai ser abalada. Deus está sustentando você, por quê? Porque você confia nele. No dia da tristeza, você continua confiando. No dia da dificuldade, você continua confiando. Oh, meu Deus, traz revelação para nós. Mostra isso para os meus irmãos. Mostra isso para cada um de nós. Você nunca sabe, querida, onde a oração pode levar você. Deus quer que você ore por outros antes de você orar por você mesmo. E a sua bênção vai ser multiplicada na sua vida. Quando os irmãos de José foram ao Egito, muitos anos depois, pedir comida por causa da fome, imediatamente José reconheceu eles, mas ele não foi reconhecido por ninguém. Entretanto, o que aconteceu no coração de José? Vingança? Não, ele enxergou propósito. Em vez de rancor, ele enxergou redenção. Em vez de revolta, ele enxergou o plano de Deus. Então ali José, ele deu a declaração mais poderosa da história. Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim: vocês, na verdade, planejaram... Vamos tentar de novo. Vocês, na verdade, planejaram... porém Deus o tornou em... para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. É como se Deus dissesse assim, através de José: vocês tentaram me matar, mas Deus me surpreendeu e me empurrou para o meu propósito. Vocês me jogaram para baixo, porém Deus me surpreendeu e me levantou mais alto do que eu podia imaginar. Eu acredito que Deus está prestes a liberar maiores bênçãos, maior influência, maiores recursos e favor que você nunca viu na sua vida. E vou lhe dizer algo: deixe o Senhor surpreender você com o favor derramado enquanto você ora, para que outras pessoas sejam também abençoadas. Oh, meu Deus! Deus quer surpreender você. Permita que isso entre como revelação na sua vida. Mais um exemplo, é o último, o exemplo da sunamita. A Bíblia fala de uma mulher que via sempre o profeta Eliseu passar na frente da sua casa. Daqui a pouco ele parava para fazer uma refeição. E um dia ela, juntamente com seu marido, decidiu construir um quarto. Diga, um quarto. Isso, para que o profeta pudesse descansar. Olha o texto, 2 Reis, capítulo 4. Versículos de 8 a 17, diz assim: certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa
e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar essa sunamita. Ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. E esse tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar a seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem? Ela não tem? E o marido dela é? Versículo 15. Eliseu disse: vá chamá-la. E ele a chamou. E ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a um ano, vire para quem está ao seu lado e diga: daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Sabe o que aquela mulher respondeu? Exatamente o que você. Eu não. Não, meu Senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. Versículo 17. Talita, a mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz, como Eliseu Aquela mulher sunamita, ela semeou na vida de um homem de Deus. Semeou na obra de Deus. Ela não sabia que, na verdade, estava semeando um filho. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O que ela construiu? Um quarto. O que ela ganhou? Um filho. Ela plantou um quarto. Ela colheu um filho. Deus vai surpreender você. O quarto que ela construiu para o profeta, no final da história, se transformou no quarto aonde o filho da sunamita ressuscitou. Não foi assim? Ele não botou o garoto morto na cama de Eliseu? A semeadura que você faz hoje é a cama da bênção que Deus vai te dar amanhã. Por isso, o texto de 2 Coríntios 9, que a gente repete de cor: quem semeia pouco, pouco também, mas quem semeia em abundância também colherá. Isso é só texto bíblico. Se você receber na mente, no intelecto, você até sabe de cor, mas quando você tem revelação, a cama que você está preparando hoje vai ser o lugar onde Deus vai depositar o seu sucesso amanhã. Essa é a história dessa mulher. Todo mundo conhece, lê lá na Bíblia e vê como é que terminou essa história. Quando você oferta e dá o seu dízimo para cuidar da obra de Deus, o próprio Deus vai cuidar de você. Simples assim. Você não pode dar algo para Deus sem que Ele lhe dê muito mais de volta. Aquela mulher não precisava de nada. Ela era rica. Não precisava de nada. Ela era amiga do rei. Era amiga do capitão do exército. Mas Deus queria dar para ela o que o dinheiro não pode comprar. Pessoas lutam contra a enfermidade e tomam remédios. Remédios que custam caro. Remédios que custam caro, mas que não podem curar as enfermidades. Apenas vão atenuar os sintomas. Mas Deus pode te dar o que o dinheiro não pode comprar, que é a cura do seu corpo.
Deus pode trazer o seu filho de volta. O dinheiro? Não. Deus pode restaurar o seu casamento. O dinheiro? Não. E essa lista continua. O seu dinheiro pode contratar os melhores psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, comprar as melhores drogas. E quando você já não tiver mais tanto dinheiro, tem alguém em alguma esquina por aí que está vendendo a mesma coisa. Você sabe do que eu estou falando. Mas isso não vai resolver o seu problema. Não estou dizendo aqui para ninguém parar de tomar seu remédio, deixar de fazer o seu exercício. Se você faz terapia, continue fazendo. Não é esse o problema. Isso vai ajudar os seus sintomas. Mas o que eu estou dizendo para você é que quem vai curar você é Deus. Deus te dá aquilo que o seu dinheiro e a sua capacidade não pode fazer. Mas enquanto essa promessa não chega, quando parece que esse dia não vai chegar, continua fazendo. O remédio não vai te curar, mas também não vai impedir você de ser curado. A terapia não vai resolver o seu problema definitivamente, mas também não vai impedir do seu problema ser resolvido. Quando chegar a sua hora, Deus vai plantar essa semente e esse filho vai nascer. Vira para quem está ao seu lado e diga, seu filho vai nascer. Já entendeu, né? Oh, meu Deus, já entendeu. Já entendeu que o seu filho necessariamente não é um bebezinho que você vai pegar no colo. Mas o seu filho é a sua promessa, é a promessa que Deus fez para você, é a promessa que Deus colocou na sua mão. Ele quer multiplicar essa promessa e quer trazer a existência. E essa promessa, ela não pode ser comprada, ela não pode ser adquirida. Nenhum dinheiro no mundo é capaz de comprá-la. Mas Deus usa uma semente para multiplicar ela na bênção que Deus mesmo prometeu para você. Talvez você seja como aquela mulher. Pense que nunca terá um filho, nunca vai realizar o seu sonho, nunca vai se casar, talvez, nunca vai se livrar das suas dívidas, mas eu creio que o Senhor nos dá a mesma promessa que deu para aquela mulher. Então eu quero declarar sobre a sua vida, vamos ver se alguém recebe, por esse tempo, daqui a 1 ano, você verá acontecendo coisas que nunca imaginou que pudessem acontecer. Por esse tempo, daqui a 1 ano, você pode estar livre da sua doença. Nesse tempo, daqui a 1 ano, você pode estar noivo. Por esse tempo, daqui a 1 ano, você pode ter quitado a sua dívida. Por esse tempo, daqui a algum ano, você pode ter, qual é a sua promessa? Você pode ter a sua promessa concebida, apenas creia. Sabe, quando você decide, diga eu decido. Quando você decide ser uma bênção, Deus vai garantir que você receba a sua própria bênção. Tem que abrir a mão. Deus abriu mão de Jesus para depois tomá-lo de volta. Você acha que Deus saiu perdendo? Quantos Jesus Deus tinha? Quantos? 1. Quantos Jesus Deus tem hoje? Heraldo, só nós 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oh meu Deus. Está vendo como precisa de revelação? Assim como Ele é, nós somos nessa terra. A justiça dele está em mim. O meu pecado está nele. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Se tinha um Jesus no céu, hoje já tem milhões, quiçá bilhões, desde Adão, desde Abel, até o último irmãozinho nosso, que foi encontrar com Jesus, talvez hoje, em algum lugar desse planeta. Está todo mundo lá, guardado, esperando a volta de Jesus nos ares. Junto com Jesus. Só tinha Jesus lá, agora tem milhões. Tu acha que Jesus perdeu? Acha que Deus perdeu? Deus não perde nunca. Então a gente precisa ter a mesma fé de Deus. E crer que quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Mas nem para fazer negócio, não. Esse negócio de fazer barganha com Deus não funciona. Tem algumas coisas que impedem a bênção de Deus na vida. Eu não vou pregar sobre isso, porque não dá. Mas, por exemplo, falta de perdão impede a bênção. Ressentimento impede a bênção. Amargura impede a bênção. E essa lista é longa.
Incredulidade, medo, dúvida, essas coisas impedem a bênção de Deus sobre a sua vida. Disso vocês precisam se livrar. Livre-se disso. Creia no Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração. Como é que você consegue isso? Só por revelação. Não tem outro jeito. Por isso a oração de Paulo deve ser a nossa oração. Senhor, me dá espírito de sabedoria e de revelação. Abre os olhos do meu coração para eu poder entender isso. Não só cognitivamente, mas para eu poder entender no meu espírito. No meu espírito. No meu espírito eu percebo a presença do Espírito de Deus. No meu espírito eu passo por um lugar e sei se esse lugar é maligno, se tem consagração maligna, ou se tem presença de Cristo na casa que eu vou, se tem presença de Deus ou se não. Isso é percebido no espírito, porque o Espírito de Deus habita comigo, habita em mim. E essa é a verdade que nós precisamos declarar. Deus pode lhe dar a paz que você tanto precisa e vai permitir que você durma uma noite profundamente. Depois que comecei a ensinar sobre isso e orei por pessoas, e pessoas foram curadas nesse aspecto, Deus gosta de pelo menos 2 ou 3 vezes por semana me acordar às 3 da manhã, às 4 da manhã, porque Ele quer conversar e quer dizer para mim algumas coisas. Quem esteve na vigília aqui quarta-feira, lá no Jardim Catarina? Amém. Teve lá, né? Viu o pastor Léo lá? Ele me atrasa todo dia. Léo. Hoje eu liguei para Léo, né, Daniel? Ele me respondeu 1 hora depois. Essa semana, Deus me acordou essa madrugada de novo, tá? Essa semana ele me acordou antes da vigília, antes da noite de quarta-feira, para me dizer só uma coisa. E ficou falando isso comigo durante 2 ou 3 horas. Meu Deus do céu, eu acordei de bom humor. Quando eu acordo de bom humor, a minha mulher fica de mau humor. É porque eu estou de bom humor. É mais fácil você ficar de mau humor com quem está de mau humor do que você ficar de bom humor com quem está de mau humor. Não sei se você conseguiu entender, mas é isso que eu estou tentando dizer. E ele me chamou para dizer o versículo 31 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Você consegue botar para mim aí, filhão? Pode botar na NAA mesmo, na NVI. Isso aqui está fora do padrão, tá? Olha só. Eu amo esse Deus. Mas não julgo que isso seja importante. Muito melhor do que eu amar a Deus é eu saber que sou amado por Ele. Porque o que me sustenta não é o meu amor por Ele, mas o que me sustenta é o amor dele por mim. Porque quando tudo está ruim, eu sei de uma verdade. Ele continua me amando profundamente. E ele diz mais: ninguém. Achou? Lucas 15. Acho que é 31. Isso. Ele continua me amando profundamente. E ele diz assim, Jesus disse assim, ninguém, repete comigo, ninguém vai tirar você das minhas mãos. No dia ruim, eu sempre lembro disso. Ninguém, nem você, nenhuma fofoca, nenhum demônio. Ele diz lá em Romanos 8, né? Nem principado, nem potestade, nem a morte, nem a vida, nem absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas isso é revelação. Por isso a nossa revelação precisa crescer. Eu disse para você, você diz, eu sei disso. Você sabe aqui. Você precisa saber aqui. E ele me acordou para dizer isso aqui. O pai disse. Quem é o pai aqui? Essa história do filho pródigo, né? Quem é o pai aqui? Quem é o pai? Deus. O pai disse para quem? Para o filho. Quem é o filho aqui? Esse aqui é o filho mais velho. Mas quem é o filho aqui? Eu. Nós somos filhos. Então o pai disse para o filho. Deus disse.
Naquela madrugada ele disse para mim e me deu revelação. Eu fiquei tão triste depois disso. Brincadeira, só um pouquinho. Porque eu disse esse ano, puxa, eu liberei uma palavra profética que ele colocou no meu coração que esse ano nós iríamos comprar os 2 sítios, o da ilha de Itaipuaçu e o lá do Jardim Catarina. Aí agora ele diz para mim que eu sou filho e diz assim, você está sempre comigo. E diz assim, tudo. E eu fiquei pensando, eu devia ter pedido o terreno aqui do lado. Além daquele sítio, o outro do lado, que tem um porquinho que fica entrando lá. Tem um porco lá do Zuquinha que vive entrando no quintal, fazendo cocô lá no quintal. Mas isso aqui é uma revelação do amor de Deus. Ele é o Pai, e Ele está dizendo, meu filho, você está sempre comigo. A gente não acredita nisso. A gente acredita que Ele está sempre conosco, mas a gente não acredita que nós estamos sempre com Ele. Mas o que Ele está dizendo aí é exatamente isso. O Pai disse, meu filho, você está sempre comigo. Como é que eu posso estar sempre com Ele? Se eu estou com raiva o dia todo, se eu não consigo perdoar aquele encardido, lembrei do Newton, não consigo perdoar, não consigo esquecer, não consigo, e ele vai dizer que eu estou sempre com ele. Sabe por que você está sempre com ele? Porque tem alguém que está sempre com ele que representa você. Sabe como é que é o nome dele? Assim como Jesus é, Daniel, nós somos nessa terra. Eu estou sempre com ele. Tudo que ele tem é meu. A gente está acostumado a dizer, né? Tudo que eu tenho é dele. Quem já disse isso aí? Não, mentiroso. Desculpa. Não abre mão, nem para dizer bom dia. Se alguém pede alguma coisa, está sempre ocupado. Tem sempre uma história para contar. Nunca está disposto a fazer um favor, mas sempre quer o favor. Quer cantar que o favor de Deus é o que abre a porta para mim, mas nunca está disposto a fazer um favor para quem quer que seja. Não, deixa Deus entrar no seu coração, ter revelação, compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento e que é capaz de dar para você muito mais. Repete só isso comigo. Do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Então ele pode dar para você a paz que vai te permitir dormir profundamente, ele pode dar as conexões apropriadas para você ter a sua bênção. Talvez você ou alguém amado esteja doente e ele pode trazer a cura para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Sabe, por causa de uma semeadura, aquela sunamita colheu o que jamais ela poderia obter de outra forma. Ela recebeu a promessa no tempo de 1 ano, e uma promessa que ela nem queria. Porque Deus, ele dá aquilo que você não é capaz de pedir, pensar ou imaginar. Ela jamais pediu, porque ela nunca pôde pensar e jamais pôde imaginar que isso acontecesse na vida dela, pois Deus cumpriu aquilo que ela não podia pensar, pedir ou imaginar. Oh, meu Deus, traz revelação para nós. Sabe, o que aconteceu ali? Aconteceu que a generosidade de preparar um quarto gerou também um milagre. O milagre que chegou na vida daquela mulher gerou um milagre de ela ter um filho. Esse filho morreu, mas gerou um milagre maior desse filho ressuscitar. Quando você prepara um quarto para Deus, Deus está trabalhando e preparando um milagre muito maior para você na sua vida. Sabe, ela não comprou aquele filho, ela não negociou com Deus, ela simplesmente honrou o mover de Deus, ela cuidou da obra, ela abriu espaço, ela investiu, ela serviu, e no ambiente de honra, Deus revelou uma promessa que ela nem tinha coragem de pedir. Eu já vi isso acontecer. Uma vez uma colega de trabalho, ela não podia ter filhos, estava no casamento. Eu botei a mão no ombro dela e disse assim: se você quiser,
Deus pode dar um filho para você. Sabe o que ela respondeu? Não. Não era crente? Não. Nunca teve um filho. Perdeu o casamento e perdeu a família. Sabe, a desonra à oferta de Deus, ela é terrível. Terrível, 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 terrível. Meu Deus. Então o que eu estou querendo dizer para você, tem coisas que o dinheiro não compra, mas que você pode receber de graça. Existem portas que o dinheiro não abre, mas a honra abre. Existem respostas que não vêm porque você manipulou Deus, mas porque você decidiu construir um lugar para a presença dele na sua vida. Nós estamos levantando 50 pessoas que vão dar R$1.000, porque eu tenho que dar R$50 mil de entrada no sítio. Lá em casa eu reuni o pessoal, esse pessoal aqui, e falei para ele assim, nós vamos fazer pelo menos R$5 mil de oferta aqui em casa. Simples assim. Simples assim. Essa semana Deus me deu o nome de uma pessoa, e eu mandei um áudio para a pessoa, e disse para ela assim, fulano, quando você chegou aqui na igreja, você não tinha o que comer, não tinha onde dormir. E quando você saiu daqui, você saiu casado, saiu formado na faculdade, com uma profissão e abrindo uma empresa. Hoje eu preciso que você me dê uma oferta para que outros, como você, possam ser abençoados também nessa obra. Você acha que ele deu oferta? Claro que deu. Não fique pensando que as pessoas são assim. Ele falou assim, claro que sim. Um coração disposto. Deus deu para aquele camarada, qualquer dia desse eu trago ele aqui. O que dinheiro não pode comprar. E qual que é o resultado? Sabe, a gente que ministra oferta, a gente não, eu falo de oferta muito pouco, né? Mas o Salmo 116, pastor Luiz deve saber isso de cor, tem um versículo que diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Que pergunta difícil de responder, né? Pois é. Quando nós ofertamos na obra de Deus, nós estamos dizendo assim, Senhor, eu quero construir um lugar para a sua presença. Eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Eu quero que a minha vida, a minha casa, os meus recursos estejam disponíveis para o reino. Sabe, muita gente pensa que semeaduras feitas no Senhor não produzem colheitas e que a fidelidade a Deus não tem nenhum efeito. Mas isso é uma mentira do diabo. Toda semeadura feita diante do Senhor irá gerar uma colheita abundante. E eu vou dizer para você, prepare-se para ser surpreendido com uma colheita que, se não fosse o Senhor, você nunca poderia obter. A sunamita nunca imaginou que um pequeno quarto construído para abençoar o homem de Deus seria usado para ser o quarto que ressuscitaria o filho dela e traria de novo para ela em vida. Nunca se sabe onde uma semeadura pode nos levar. Deus tem caminhos que nós nunca imaginamos. Você pode estar numa situação difícil hoje, pessoas te levantando contra você, as finanças indo mal, problemas no casamento, no trabalho, você pode estar abatido e triste, mas eu vou lhe dizer uma coisa, levante a cabeça, isso não é permanente. Eu vou repetir, levante a cabeça, isso não é permanente. Pois por esse tempo, daqui a um ano, sua situação vai mudar completamente. Tudo o que você precisa fazer é honrar a Deus, e Ele mesmo vai lutar as suas batalhas. Daqui a um ano. Eu não vou esquecer. Porque daqui a um ano vai ser dia 26 de abril. E Daniel faz aniversário 26 de abril. Não dá para eu esquecer. Pois no aniversário dele, do ano que vem, Deus vai ter mudado a sua sorte e a sua situação. A estéril vai ser mão de filho. A solteira vai casar. Ou o solteiro. Né, Evandro? Ele está fingindo que não está ouvindo. Mas o solteiro vai casar. A solteira vai casar. A sua falência, a sua quebradeira vai terminar. Deus abençoa você
Honra o Senhor, diz a palavra, com todos os teus recursos e os primeiros frutos da sua colheita. Quem crê nisso, diga amém. Vamos caminhar para o final. Não coloca limite para a bondade de Deus, irmão. Quando você faz isso é porque alguma crença errada está tomando espaço na sua mente. Essa bênção é grande demais para mim, eu não mereço. Qualquer limite que você coloque na bondade de Deus é uma mentira maligna. Infelizmente, muitos têm limitado a bondade de Deus por causa de conceitos falsos. Deus vai multiplicar aquilo que colocou nas suas mãos. Se você é um vendedor, Deus vai fazer com que a sua venda bata recorde esse mês. Se você é um empresário, as pessoas vão lhe procurar para poder usufruir do seu trabalho, do seu serviço. Se você é um prestador de serviço, se você é um industrial daquilo que você fabrica, sabe? Deus vai procurar você e as pessoas vão procurar você. Por quê? Porque tem alguma coisa em especial, você não. Porque tem o favor de Deus que abre portas para você. Creia nisso. Sabe? Infelizmente, muita gente tem limitado a bondade de Deus. E quando nós limitamos a bondade de Deus, nós limitamos o poder da igreja a se expandir, o poder da igreja a crescer, o poder da igreja a se multiplicar. Meu Deus, essa bênção que Deus quer dar para você, ela quer dar para um sujeito, para uma sujeita chamada Natanael também. Talvez se você orar tanto pelo Natanael e ele receber, seja o caminho de Deus fazer com que isso também recaia em momento, em provisão muito maior sobre a sua própria vida. Deus é um Deus tão grande, que não há nada que Ele não possa fazer. Eu quero lhe dizer uma coisa, Ele quer surpreender você nessa noite. Ele quer surpreender você com a bênção derramada. Ele é um Deus de abundância. Sabe, anime-se, fique animado e comece a ver Deus como de fato Ele é. Deus é um Deus de abundância. Ele vai compartilhar do favor dEle e da abundância dEle com você, gerando multiplicação em todas. Eu falei, todas as áreas da sua vida. Eu vou lhe dizer algo, deixa o Senhor te surpreender. Vira para quem está ao seu lado, me ajuda como profeta, diga assim, deixa o Senhor te surpreender. Vire para outra pessoa e diga, deixa o Senhor te surpreender. Oh, meu Deus, Deus é um Deus abundante. Sabe, hoje nós estamos chegando no momento da entrega do nosso jejum. Nós fizemos isso ao meio-dia. E eu quero que você entenda algo. Entenda algo. Nós não jejuamos para torcer o braço de Deus e obrigá-lo a fazer o que nós queremos. Não é assim. Isso não funciona assim. Se você aprendeu assim, precisa reaprender. Nós não estamos torcendo o braço de Deus e obrigando Deus a fazer absolutamente nada com o jejum que nós fazemos. Nós jejuamos para alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Nesse jejum, Deus me deu tanta revelação. Deus me mostrou tantas coisas. Uma delas eu acabei de compartilhar com você, só uma. Deus mostrou para mim o que Ele quer fazer lá em Itaipuaçu. Eu disse para alguns irmãos ontem que estavam bastante animados ali em volta da mesa. Não é isso? Não estão tão animados agora, não. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua família. Tudo que você precisa é acreditar nisso. Nós jejuamos para alinhar o nosso coração, o coração dele. Sabe, o jejum não muda Deus. O jejum muda a nossa sensibilidade, a nossa dependência. Ele muda a nossa fome, a nossa disposição. É isso que o jejum muda. E agora? Fala comigo agora. Isso, agora. Junto com a entrega do jejum, eu quero desafiar você a entregar também uma oferta para Deus nessa noite. Isso, como um ato de fé. Como um ato de fé. Você pode dizer, Deus conhece o meu coração. Conhece. Entrega uma oferta de fé para Deus hoje. O nosso desafio é 50 pessoas que dão R$1.000. Eu não sei se esse é o seu caso, mas se Deus te falar com você, Ele nunca pede algo que você não tenha. Você escreve no seu envelope, no Pix que você for fazer. Mas eu gostaria que você desse uma oferta daquilo que o Senhor colocou no seu coração. E eu vou orar por você. Se você nunca ouviu a voz de Deus, você vai ouvir hoje. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por mim, por nós. Como? Ele não nos dará, juntamente com Cristo, todas as coisas. O nosso Deus é Pai, e o nosso Pai é generoso. Hoje, quando você ofertar, agora, os gasofilatos estão aqui, quando você fizer a sua oferta,
Você não vai entregar apenas dinheiro. Não. Entrega gratidão. Entrega fé. Entrega dependência. Entrega o seu coração. Enquanto nós entregamos o nosso jejum e consagramos, nós entregamos também a nossa oferta. E sabe o que nós estamos dizendo? Fica de pé comigo, por favor. Vamos fazer uma oração junto. Eu oro, você repete. Diga assim: Senhor, me surpreenda. Não apenas com coisas, mas com a sua presença. Surpreenda a minha casa. Surpreenda os meus filhos. Surpreenda a minha saúde. Surpreenda a minha fé. Surpreenda o meu ministério. Surpreenda o meu caminho. E a sua obra no nosso meio. Pai, em nome de Jesus. Pelo novo e vivo caminho, que é o próprio Jesus, e o sangue do Cordeiro, nós temos liberdade de entrar no trono da graça. E diante da tua presença, em Cristo, na nossa posição em Cristo, eu peço ao Espírito Santo que ministre agora no coração de cada irmão, de cada pessoa que está aqui nessa noite, a oferta que o Senhor já preparou para cada um deles. A oferta da fé. A oferta da fé que não respeita valores, mas respeita um coração dedicado. Um coração que honra. Um coração que crê. E sobre essas pessoas, cada uma delas, eu declaro que já foi declarado profeticamente, que dentro desse próximo ano, o Senhor vai multiplicar aquilo que colocou nas suas mãos. O Senhor vai multiplicar a sua família. Quantas famílias, Senhor? Quantas famílias? Elas têm uma aparência de gloriosa, de pacífica, mas está vivendo num tamanho conflito. Casamentos vivendo em pé de guerra. O Senhor quer restaurar casamentos. Sabe, uma oferta hoje aqui é a entrega do coração. E Ele vai assim multiplicar de uma forma que nós não podemos pensar nem imaginar. Eu só estou declarando aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. Ó meu Deus, move pelo Teu Espírito. Fala no coração de cada um. Eu tenho entregue o meu trabalho